Exercício 6, UFES. Do topo de um farol situado a 40 metros acima do nível do mar, o ângulo de depressão de um barco, como relata a figura abaixo, é de 15 graus. A distância do barco ao farol é em metros. Bom, antes de partirmos para a resolução dessa questão, a gente vai fazer algumas considerações. A primeira delas é que, se a gente for observar essa imagem, a gente já tem que a tangente de 15 graus a gente vai adotar como sendo 2 menos raiz de 3, correto? E, analisando essa imagem, a gente vai necessitar de mais alguns elementos para que possamos aplicar as relações trigonométricas no triângulo estabelecido. Bom, inicialmente, vamos considerar dois pares de retas paralelas. A primeira delas referente à base do farol e a segunda reta referente ao topo do farol. Além desses dois pares de retas paralelas, a gente tem uma reta transversal que está representada nessa imagem, que liga essas duas outras retas que a gente traçou anteriormente. Recorrendo ao estudo de posição relativa entre retas, a gente sabe que ângulos alternos internos possuem a mesma medida. E o ângulo alterno interno dessa medida de 15 graus, ele vai estar localizado neste local da figura, ok? E aí, nessa mesma figura, a gente vai traçar uma reta perpendicular às duas retas paralelas. Esta reta nada mais é do que a altura do farol, né? Que é de 40 metros. Isso já foi estabelecido tanto no enunciado quanto na imagem que nós estamos trabalhando. Bem, de posse disso, nós já temos os dados suficientes para aplicar as relações de trigonometria no triângulo retângulo. Vou voltar aqui à imagem anterior. Como nós temos dois catetos aqui representados e um dos ângulos desse triângulo diferente do ângulo de 90 graus, nós iremos aplicar a regra da tangente, tá? Visto que a gente não tem a medida da hipotenusa desse triângulo. Tá certo? Bem, vamos lá. Aplicando a tangente de 15 graus, a gente vai ter que tangente de 15 graus é igual a medida do cateto oposto, que no caso é 40, dividido pela medida do cateto adjacente, que no caso aqui a gente vai representar por x. Bom, como está expresso na figura, onde tiver tangente de 15 graus, a gente vai substituir pelo valor que foi dado nesta figura, que no caso aqui é de 2 menos raiz de 3. Portanto, teremos que 2 menos raiz de 3, né, a gente vai colocar apenas no lugar onde tinha tangente de 15 graus, né, fizemos apenas a substituição, é igual a 40 sobre x. A gente vai aplicar o produto do meio pelos extremos, e aí a gente vai ter que x vezes 2 menos raiz de 3 vai dar 2 menos raiz de 3 vezes x. E 40 vezes 1 vai dar o próprio 40, né? Bem, isolando x, a gente vai ter que x é igual a 40 dividido por 2 menos raiz de 3, né? Que estava multiplicando x e passou dividindo. Como temos uma raiz no denominador, é conveniente que nós façamos a racionalização dessa fração. Então, racionalizando essa fração, a gente vai ter que 40, a gente vai multiplicar por 2 mais raiz de 3, e 2 menos raiz de 3 também a gente vai multiplicar por 2 mais raiz de 3. Fazendo as devidas multiplicações, teremos que x é igual a 40 vezes 2 mais raiz de 3 no numerador dessa fração. E no denominador, quando você aplicar a distributiva de 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3, você vai obter que o valor será igual a 1. Como o denominador dessa fração é 1, podemos omiti-lo nessa representação. Então, teremos que x, que é a distância do barco ao farol, será igual a 40 vezes 2 mais raiz de 3. Resposta correta, portanto, será a letra D.